bater um papo hoje com o advogado Giovanni Nicolic. A gente vai falar a real sobre tapa na bunda, meu primeiro filhote de papel. Tapa na bunda. O que de fato eu penso, o que de fato a lei prega, o que a lei proíbe, criminaliza. E aí, Giovanni, tudo Boa bem? tarde, bom domingo. Boa tarde, tudo jóia? Tudo ótimo e por aí. Tudo jóia. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui no celular eu não consigo ver a hora, no notebook eu tô vendo 3 e 2. E para você também, mais ou menos isso? Também. Vamos só tentar ficar atentos. Agora tem um pessoal aí que talvez fique bastante tempo. Meu John, Val, Giovana, Janaína, Fernanda, esse pessoal que eu tô falando, talvez fique entrando e saindo aí da live o tempo todo, se não puder acompanhar. Se eu e o Giovanni Nicolic nos perdermos na hora, por favor, um pouquinho antes de dar 4 da tarde, lá pelas 10 para as 4, falem aí pra gente, porque daí eu encerro essa primeira parte da live, tá, gente? Oi, John. Sua linda. Isso aí é maravilhoso ter paciente adolescente, ó. Paciente adolescente é assim, ó, é sua linda o tempo todo. Até eu dar uns cascudos, né, John? Vamos lá. Então, que eu peço aí o pessoal que vai ficar mais firme e forte aqui para avisar a gente, beleza, Val? Porque daí oi, Cris, porque daí eu mando esse primeiro pedaço da live para as 24 horas, não perco, como aconteceu aí pela bateria. Aliás, Giovanni, bateria extra já está aqui, ó. Bateria Maravilha, hein? extra já está aqui. E daí, precisando, a gente continua numa segunda etapa aqui da live. Isso é assunto que a gente Então fala vamos lá, demais. gente. A gente fala demais, mas fala demais porque o papo é bom, por isso que a gente fala demais. O papo é bom, o papo é forte, e as famílias demandam esse tipo de conteúdo e de reflexão, né? Aquela de alienação parental semana passada foi sensacional. Vamos lá. Vou introduzir um pouquinho aqui o assunto, depois eu vou passar a bola para você, tá? Bom, quem me segue sabe muito bem, né? Talvez um ou outro meio perdido aqui, mas meu primeiro filho, um filho de papel, tapa na bunda. Tapa na bunda da editora Matrix, vai fazer 9 anos de idade em outubro. Lancei o Tapa na Bunda quando a lei da palmada ainda era apenas um projeto de lei. Não era lei ainda de fato, era só um projeto de lei. Quem conhece meu trabalho sabe muito bem o que eu penso a respeito disso, né? E o motivo de eu ter convidado você hoje, Giovanni, para essa live, todos estão me ouvindo bem, Giovanni também, né? Também. Tá bom. É essa polêmica toda que existe na questão da criminalização da palmada, e principalmente quando a gente pensa nos radicais de plantão, pensando na população. Porque olha só, quando eu lancei o livro, e sempre que o assunto volta à tona, e eu creio que esse assunto sempre vai voltar à tona, porque a palmada é um assunto, independente se os pais praticam ou não com seus filhos, mas a palmada é um assunto que faz parte da educação dentro de casa, dos pais com os seus filhos. Então, independente se os pais dão ou não dão palmada, o assunto está sempre voltando aí a polêmica hoje em dia. E tem toda uma questão de algum pessoal que fala que a palmada em si, que eu abordo no livro, que a palmada é educativa em algumas situações, e eu penso mesmo que em algumas situações a criança precisa sim de uma palmada, eu realmente penso. E eu costumo comparar, Giovanni, como multas de trânsito. Dependendo da infração, você só leva uma advertência. Dependendo da infração,
você paga uma multa. Dependendo da infração, você paga uma multa e você tem a sua carteira bloqueada por um tempo. Dependendo da sua infração no trânsito, você tem que renovar, se refazer. Você perde o direito de dirigir por um ano, né? Então, eu costumo fazer esse comparativo dos comportamentos das crianças e as consequências, os castigos que os pais precisam dar, né? E eu falo a palavra castigo porque é só uma terminologia. Eu acho engraçado que tem gente que fala assim: ai, aqui em casa não tem castigo, tem consequência. Eu falo, você só mudou a quantidade de letras e de sílabas, minha gente, porque o significado é o mesmo, é castigo. Você só não quer falar a palavra castigo, mas você dá um jeito de você dá um nome para falar a mesma coisa, só que para colocar uma florzinha, né, para falar mais bonito, vamos dizer assim, né? Porque talvez tudo isso fica subentendido lá atrás, né, naquele comportamento padrão dos pais mais rígidos, de uma geração mais antiga, onde não era uma palmada, era uma cintada. A criança não podia ter voz, a criança não existia como um ser com desejo próprio, com humor variável. Né? Então, era o que acontece, que eu até falo no livro, no Tapa na Bunda, que eu chamo de ditadura familiar, que graças a Deus isso caiu hoje em dia, né? Então eu penso assim que tem um histórico muito grande nisso e tem a questão da lei, né? O que de fato a lei diz, o que de fato a lei enxerga como sendo um ato de violência com a criança, né? Porque é nítido. Já passa a bola para você, viu? É nítido, sim, é nítido que todo mundo sabe, né? Inclusive, toda vez que sai uma pesquisa Datafolha, por exemplo, uma pesquisa popular no meio da rua, sem brincadeira, é sempre assim, 95, 98% da população é a favor da palmada educativa nesses casos que eu prego no livro e que eu falo no meu trabalho. Não é só por um hábito, tem isso, não é só por um hábito cultural que é passado por costume familiar de geração em geração, mas porque a população também enxerga a necessidade de uma palmada em algumas situações, quando necessário, se o filho requisitar aquilo. E tem os radicais de plantão dizem o quê? Não, uma palmada é a abertura para um espancamento. E daí, eu tenho uma frase, e mais tarde ou amanhã eu vou postá-la no meu feed, que é o seguinte: se uma palmada é espancamento, então um copo de cerveja é alcoolismo. É um fato. Se uma palmada for equiparada a um ato violento, a um espancamento, então, de modo geral, somos todos alcoólatras. Um copo de cerveja, uma taça de vinho é necessariamente alcoolismo. Então, você não pode pegar uma situação sutil e transformar aquilo num radical extremo, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Giovanni. E aí, o que você me fala sobre toda essa questão polêmica, delicada, que envolve essa questão do tapa na bunda, da palmada, em termos legais, onde há flexibilidade na lei, quando que tem uma compreensão. Vamos lá, e aí? Difícil, Denise. Live delicada, difícil, polêmica, mas acho que muito necessária. Vamos trazer primeiro, alguns questionamentos legais mesmo, para a gente entender do que a gente está tratando e entender se tem aqui realmente algum norte de direcionamento para concluir o que não é uma palmada, o que não é proibido, o que é criminalizado, tem muitas coisas. O que é violência de fato com a criança? Exatamente. O que é um tratamento cruel e degradante,
que é exatamente o ponto da legislação e dessa evolução dos conceitos e pensamentos jurídicos mesmo, exatamente no que você trouxe. Estamos tratando de um conceito imperial mesmo, né? De uma família retrógrada, onde prevalecia-se o machismo, né? E o sistema patriarcal. Nós estamos falando de conceitos completamente distintos da nossa sociedade e de uma evolução que a gente tem acompanhado, na evolução dos direitos igualitários da mulher, envolve muito essa questão aqui da lei. Tem muitas questões para chegar até aqui. Acho que é uma live que deveria se estender por 10 encontros, 20, 30 encontros, porque é bastante polêmico. Vamos tentar minimizar, eu vou tentar fugir dos termos legais, mas se em algum momento eu acabar passando por eles, me retoma a atenção, que eu tento Claro. explicar, porque é óbvio, não é uma live para advogados, né? Não é essa Claro. a ideia, mas Sim, principalmente para pais. Para pais. Nós temos aí uma lei que veio de idealização da então presidente Dilma Rousseff, e que se promulgou em 2014. É uma lei muito recente e tem vários posicionamentos de estudiosos do direito, de estudiosos de outras áreas multidisciplinares, tanto a favor quanto contra, tá? Mas nós temos aqui um direcionamento de que ela não é uma legislação necessária, porque já tínhamos aqui outros lugares, outras previsões legais que já amparavam essa situação, principalmente na esfera penal, na esfera criminal. Embora essa legislação tenha alterado, e essa grande importância da lei, alterado e inserido artigos importantíssimos no ECA, que vieram proteger as crianças. É esse o primeiro direcionamento, tá? Nós estamos falando então, de proteção. Uma lei, uma parte. Peraí, então uma legislação que venha proteger as crianças além do que o ECA já protege, é isso? É o seguinte. Ou você está falando do ECA em si? Do ECA em si, mas nós temos uma proteção anterior a essa, que é uma proteção constitucional. Seja pelo artigo 227 da Constituição, quem quiser depois dar uma lida e estudar, vai lá encontrar esse direcionamento. O artigo 229 da Constituição. Nós já temos aqui uma proteção. Acontece o seguinte, que antes dessa lei, nós possuímos uma autorização para o castigo moderado, que era então chamado de castigo moderado, tá? A criança e adolescente, no Código Civil. Pelo poder familiar que nós temos hoje, tá? Antigamente chamado, nós tínhamos o conceito de que era uma questão paternal, patriarcal e etc. Isso foi alterado. Nós temos hoje um poder familiar, tá? Que é o quê? O poder de pai e de mãe para a educação dessa criança. É o poder de mandar, como costumam dizer e brincar, é razoavelmente isso. Mas eu tenho a obrigação de educar essa criança e o adolescente, antes do Estado. O Estado tem também, mas o principal responsável sou eu, pai, e sou eu, mãe. Independente da guarda que eu tenho, se essa convivência do casal é conjunta, se separaram e a guarda de um é unilateral ou é compartilhada, isso tudo indifere, tá? O poder familiar, ele é natural do pai e da mãe, a menos que ele perca por de algumas formas, seja pela morte do outro, ou seja por alguma situação muito gravosa contra essa criança, contra esse adolescente, que o judiciário vai retirar este poder familiar, tá? Tudo aqui, isso daqui quando a gente traz a lei da palmada, a gente traz, por exemplo, essa permissividade do castigo moderado. Só que tudo isso é muito subjetivo, que são termos muito subjetivos, que nos dá aqui entendimentos equivocados em muitas das vezes. Eu acho que esse é o ponto dessa live. O que é um tapa na bunda, o que é um castigo, o que é uma agressão, tudo isso, tá? Bem, nós
Então, a alteração desses artigos, que é principalmente o artigo 18A, 18B, do ECA, vale muito a leitura depois. Quem tiver esse interesse de aprofundar, vai lá e faça a leitura 18A e 18B, tá? Que vão tratar especificamente das questões dessa legislação, que inclusive foi chamada de Menino Bernardo, que é, na minha opinião, e de vários doutrinadores do direito, como uma homenagem equivocada. Sim. Eu vou passar por isso. Eu vou entrar Sim. aqui, tá? Mas Isso. então vamos nos primórdios. Sim. O que a lei traz de benéfica, o que não traz, quais são as polêmicas e o que realmente nós temos que amparar e procurar aqui proteger, tá? Bem, a criança, o adolescente, ela realmente sofre diversos maus tratos. A violência doméstica, ela é uma violência que nós temos aqui números absurdos e só aumentam. E essa é a primeira vertente que nós temos que começar a pensar e filosofar. É disso que nós estamos tratando. Não é só a violência doméstica de homem contra mulher, e algumas vezes até mulher contra o homem. Nós estamos falando da violência doméstica, especificamente aqui, infanto-juvenil, tá? Realmente são números absurdos. Tem um estudo de 8 anos específicos, acho que é de 2000, e a partir de 2004, tá? São 8 anos em que trazia números assim absurdos, como 100 mil casos constatados e julgados como maus tratos infantis, resultando em quase 500 mortes. Esse cenário existe muito, e veio de um tema que trazia essa agressividade, né, como resolução. Sim. Esse tratamento de fato cruel e degradante, de fato. Sim, sim. Que é aquele pai e mãe que está estressado e bate no filho. Que não tem aqui um motivo, e não é que preciso ter para bater na criança, não é isso. Nós estamos falando ainda desse campo bem prejudicial e que a lei protege, tenta proteger essa criança, esse adolescente. Do uso de álcool e drogas, desses pais que espancam os filhos, sim, de pais que trazem a humilhação e a degradação desses filhos de um modo exacerbado mesmo, muito triste, onde leva à depressão, onde leva ao suicídio, de pais que deixam a questão até alimentícia desfavorável a essas crianças, que vão sofrer de anemia e constar óbito depois, muitas situações. Dentro disso, se encaixou muito e ficou muito visível, muito midiático mesmo, o caso do menino Bernardo. O que aconteceu com o menino Bernardo? Ele era uma criança que não foi uma palmada. Que sofria maus tratos e violência doméstica de várias esferas, mas principalmente a psicológica. Então, ele era órfão de mãe, e era muito maltratado pela madrasta e pelo pai, tá? Foi constatado nas questões processuais muita negligência, e essa criança acabou indo procurar sozinho no interior do Rio Grande do Sul ajuda e etc. Houve um processo que, inclusive, chegou até um determinado momento ter uma suspensão, se não me engano, de 60 dias desse processo, porque o pai havia se pronunciado que daria mais atenção para aquele filho, e o judiciário esperou aquela tomada de atitude, enfim, que acabou depois sendo assassinado mesmo, envenenado pela madrasta e etc. Foi uma situação muito triste, que infelizmente relata apenas um de vários casos que nós temos. A proteção infanto-juvenil, ela ainda é precária na sua eficácia. A lei da palmada tem uma vertente muito importante que tem que ser seguida, que é essa proteção. Claro, acho que há equívocos, e não só eu, muitos acham que há equívocos na propositura dessa lei e na forma que ela foi trazida, que ela chove no molhado, mas tem alguns direcionamentos que são interessantes. Por que eu falei que o menino Bernardo não encaixa perfeitamente esse caso? Porque o demonstrado é uma violência psicológica que essa lei não traz, essa lei não ampara. E aí nós estamos falando da alienação parental, da live de alienação parental que nós estamos trazendo. Uma situação absurdamente delicada, perigosa, pouco efetivada
muitas das vezes trazido com termos e com nomenclaturas desnecessárias, mal utilizada, banalizada, como se fosse qualquer coisa. Ah, é alienação parental. Não, é a mesma coisa que a gente vai tratar, por exemplo, da violência sexual. Ah, isso é violência sexual. Não. Precisa ser muito Isso. bem analisado. Assim como a questão também de assédio. Tudo é assédio. Nem tanto, calma. Sim. Sim. E são situações muito pesadas. A questão psicológica, o dano psicológico aqui, o abuso psicológico que sofreu o menino Bernardo, foi o grande motivador de toda a situação. Tá? O que faz muita gente entender que era descabida realmente a nomenclatura e essa homenagem. Claro, foi feita uma homenagem por um caso midiático, por uma Porque foi na época, né? Foi na época da aprovação da lei. Ele foi assassinado, de fato, na época da aprovação da lei. Um caso que chocou o Brasil, chocou o mundo, aliás, obviamente. Então, por isso colocaram a mídia, vamos dizer assim, né, popularmente colocou o nome da Lei da Palmada como Lei do Menino Bernardo, né? Ok, como uma homenagem a ele. Sim. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando disso, quando a gente fala de sofrimento físico, de maus tratos severos, né? Isso é uma situação muito grave, muito pesada, que aqui há uma completa, e tem que ter, e já havia, tá? Uma criminalização desses fatos, tá? E desses atos praticados. Tá? Essa é uma situação que nós não estamos aqui lidando neste momento de quando a gente fala sobre o tapa na bunda. Exatamente. Tá? Então, eu estou contando muito isso para a gente conseguir distanciar essa primeira esfera, que é a esfera mais degradante mesmo de toda a situação. Sim, extremista, de fato, uma situação familiar violenta em todos os aspectos, inclusive com a intenção de tirar a vida daquela criança. Tudo muito bem planejado, né? Sim. Então, inclusive uma situação óbvia. Então, o próprio leigo, quando eu digo na questão jurídica, quando olha esse contexto, ele vai enquadrar como uma situação absurda e que tem que ser amparada criminalmente, judicialmente e tal. Então, nós já distanciamos essa primeira leva do nosso assunto, né? Porque nós temos muitos setores e fatores para discutir aqui nesse assunto, polêmicos. Então, essa parte já foi embora. Sim. A lei da palmada, ela traz não a questão da criminalização do tapa. A gente já tirou tudo isso aqui que já existe. Ela trouxe aqui uma questão, uma responsabilidade civil, uma penalização civil de alguns atos praticados, que agora a gente começa a entrar na muito tênue linha entre os tapas que foram dados nesses filhos e nessas crianças em questões opressoras, tá? E aquele tapa que foi dado numa situação específica, completamente justificável para aquela educação. Isso sim. Mesmo se. Sim, é como situações que eu lido na clínica. Mesmo se a gente tenta ao máximo evitar o tapa, ou ao máximo evitar a palmada, mas é compreensível na vida do dia a dia de uma mãe e de um pai que em certas situações era o tapa que os pais tinham que recorrer, dependendo da situação. Sim. Nessa sociedade mais curta, nessa discussão mais curta, então, aqui nesse espaço que a gente já tirou um montante aqui, vai ficar a seguinte questão. O pai e a mãe que simplesmente estão nervosos, perderam a paciência, sentaram a mão no filho. O pai que não tem, a mãe que não tem nenhum diálogo, nenhuma educação, não tem nenhuma criação, simplesmente bateu no filho, bateu na filha. Isso está amparado na lei, que vai ter aqui um indício e uma responsabilidade civil, que vai ter um tratamento psicológico, um acompanhamento. É disso aqui que a lei vai tratar. O que gera muita polêmica é que na redação dessa legislação e na própria redação do ECA, que foi adicionada e alterada, principalmente no 18A e no 18B, que deve ser lido para todos que querem entender bastante desse assunto, entender um pouco melhor do assunto, essa redação
ela deixa em sentido amplo qualquer tipo de tapa ou de castigo. Qualquer situação vai ser enquadrada aqui, o que torna ainda uma questão muito subjetiva. E nós temos problemas legais diversos. E aí eu preciso entrar bem pontualmente na questão do direito. Nós temos a intervenção do Estado e a autonomia de vontade, o direito particular, o direito dessa família, o direito desse pai e mãe educarem os seus filhos. Porque o Estado diz que os pais são obrigados a educá-los. Tá? Tanto que um menor, um adolescente, né, um menor de 18 anos, o que ele comete na rua, quem responde por isso? O pai e a mãe. Exatamente. Como é que a gente fala popularmente? Cadê o pai e a mãe que não educam esse moleque? Quem é o pai que deixou esse menino pegar o carro com 15 anos? Olha no que deu. Né? Então a gente culpabiliza porque, de fato, é isso que você está falando, né? É muito interessante isso. Eu confesso que eu mesma nunca tinha tido essa linha de raciocínio. Isso, para mim, para o meu trabalho, vai ser extremamente rico. É sua obrigação, de fato, criar o seu filho. Não esqueça que o que ele faz, quem responde até certa idade, é você, né? Sim. E esse ponto, acho que é um ponto que a gente vale a pena até aprofundar um pouco mais. Nós somos responsáveis por essa criança e por esse adolescente, e o Estado também ok? E aí tem uma questão da intervenção desse Estado e a intervenção de auxílio desse Estado em alguma situação. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui as questões costumeiras de separação e de divórcio, onde esses pais acabam procurando o judiciário. Tá? Nessa procura, o que é que esses pais fazem? Essa é a visão mais importante para a gente caminhar aqui nesse nosso pensamento sobre o tapa na bunda. O que esses pais fazem? A partir do momento que eu ingresso no judiciário, principalmente nas questões litigiosas, e jogo na mão de um terceiro ou de terceiros, promotor, perícia, juiz, depois desembargador e por aí vai. Eu estou fazendo o quê? Aquilo que era de minha responsabilidade, tá? E da responsabilidade daquela outra pessoa, seja o pai, seja a mãe. Hoje é o Dia Internacional ao Combate à Homofobia. Então vamos pegar, em homenagem aqui e direcionamento a isso, um casal homoafetivo, dois pais, tá bom? Dois pais. Uhum. Então os Sim. dois não conseguem resolver e aí eles entram no judiciário nessa questão do litígio. Eu jogo no colo de alguém que nunca viu meu filho, que não sabe o que meu filho faz, o que não faz. Ele é um ser humano. Ele não é um objeto e ele não tem um regramento geral. Tem que seguir isso, tem que fazer assim, tem que agir assado. Não, ele é um ser humano, individual. Ele tem personalidade própria, tem formação própria e etc. Eu tenho a minha. Aí o meu marido tem a dele, né? Tem aqui cultural, uma questão social, uma questão familiar. Eu jogo isso no colo de alguém que não faz ideia de tudo isso e ele tem que olhar para a situação e acabar julgando aquele caso, aquela situação em desejo de um melhor interesse da criança de uma forma, infelizmente, superficial, porque ele não tem como se aprofundar em 20 anos, 10 anos, 5 anos de uma relação. Né? Há muitas coisas por trás disso tudo. O ser humano não ele não é um copinho, uma garrafinha que se estabelece apenas um líquido. São vários líquidos que fazem aquela pessoa. São vários elementos que transformam aquela pessoa. O social, o biopsicossocial, o filosófico, o religioso, o cultural, o jurídico. E a justiça ela vai ficar com uma vírgulazinha disso tudo. E muitas das vezes há decisões aqui que são contrárias ao que eu penso, ao que o outro pensa, ao que esses dois pais, nesse caso nosso que nós trouxemos, pensam em melhor para aquela criança, porque não tiveram maturidade suficiente para retirar os seus pesadelos, as suas angústias, as suas raivas mal resolvidas, para realmente olhar para o interesse daquela criança. Então é uma incapacidade. Muitas das vezes sabemos que tudo bem, um não teve bom senso, o outro, por mais que tenha, acabou trazendo prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente, e chegou naquele momento.
eu vou ter que recorrer. É muito triste. Mas isso aqui, quando a gente joga lá no colo do Estado, tá? Que ele vai resolver por mim, eu não posso mais me queixar. O que acontece aqui nessa situação é o contrário. Eu não pedi, eu não tive nem essa Intervenção. responsabilidade. O Estado veio, e esse é o grande questionamento, o Estado veio e falou assim, eu vou intervir sem você me chamar. Por que é que o Estado fez isso? Ele pode fazer isso? Ele tem direito a fazer isso? Tem. Nestes quais casos? Nesses primeiros que nós relatamos todos aqui. Nessa Claro. subjetividade Que de é uma... quando, por exemplo, tem as denúncias feitas por vizinhos, por exemplo. As denúncias feitas por médicos, por exemplo, pela escola. Sim. Sim. Isso trata a lei, que nós temos, dá uma autonomia para o Conselho Tutelar, que também é muito questionado, porque vai ferir direito à ampla defesa, uma série de situações. Essa lei é muito controversa e muito perigosa, em sentido, Uhum. ela é realmente bem feita? Não, não é. Tem muitos questionamentos, tá? Mas vamos ao que ela traz de bom. Se ela amparou tudo isso, aqui, nesse momento que nós estamos entrando, quando o Estado interferiu, ele vai interferir sobre essas situações degradantes, porque é dever do Estado, assim como dos pais, preservar o melhor interesse da criança. Então, se essa criança está realmente sofrendo de anemia, se ela está sendo abandonada, se ela está sendo realmente negligenciada, espancada, sofrendo maus tratos, Sim. apanhando desnecessariamente, etc., então o Estado tem... Humilhada psicologicamente, sendo violentada verbalmente todos os dias, do dia inteiro. Sim. Denegrida. Sim. Qual é um dos pontos aqui psicológicos que é levantado e trazido desde o início lá da apresentação do projeto da lei até a sua aprovação? O receio e o medo de que, em algum momento, os pais invertam, que é exatamente o ponto que nós precisamos tratar. Inverta a figuração. Eu trouxe aqui a questão do poder familiar. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho responsabilidade, ok? De educar e criar essa criança. Para mim, não, para o próprio Estado. Porque é minha responsabilidade transformá-lo numa pessoa de caráter, de qualidades positivas, etc., para agregar o contexto social amanhã, quando se tornar adulto. Eu sou o não, e olha, vou repetir bem essa frase, que essa frase, na minha opinião, é muito importante. Eu, pai e mãe, eu sou responsável pela formação dessa criança e adolescente que se apresentará como adulto amanhã na sociedade. Eu não disse o professor, eu não disse a terapeuta, eu não disse a escola, eu não disse o juiz, eu. E esse é o grande problema da nossa sociedade atual, que está sendo evidenciado e muito vivenciado, desculpe, agora nesse momento de pandemia, onde muitos pais e filhos estão absurdamente se conhecendo neste momento. Não sabia, inclusive, qual é a comida que o pai ou o filho mais gostam. A pandemia, por mais triste e preocupante que seja, ela trouxe muitos benefícios. Esse é um deles. A convivência, o afeto. O Brasil é pioneiro, é pioneiríssimo em tratar juridicamente de uma palavrinha chamada afeto. Isso se desdobra em bilhões de informações, inclusive sobre a questão da lei da palmada e etc. A regência e o cuidado, o amparo ao afeto hoje, ela é enorme. Hoje nós temos ações de abandono afetivo, de pais que abandonam essas crianças e que vão responder juridicamente para uma indenização e não reparação, porque isso jamais é reparável. A lei não fala também só dos pais, fala inclusive dos agentes públicos que têm uma agressão a essas crianças e adolescentes, etc. Tem muitas questões aqui envolvidas, tá? Quando a gente está trazendo aqui essa situação momentânea dessa família, desse contexto de preocupação, de uma inversão desse poder familiar, ou seja, eu, pai e mãe, que temos essas responsabilidades, ou a responsabilidade de educação dessa criança e adolescente para o mundo adulto, de repente vou me virar refém e ele passa a ter autoridade familiar,
Porque, inclusive, eu não posso educá-lo no sentido de um castigo ou de um tapa na bunda, porque vou virar refém de uma denúncia dele. Essa foi e é uma grande preocupação, uma grande discussão nesse contexto. E agora nós vamos entrar especificamente no que a gente tem no teu trato sobre essa literatura e sobre esse conceito. Temos um problema educacional absurdo. Todos sabemos. Sim. Isso a gente não precisa estudar, é só a gente olhar para a nossa sociedade. Né? Nós temos uma autonomia enorme dada para essas crianças, para esses adolescentes, que falam o que querem, agem como querem, desrespeitam. Vamos só apontar uma questão aí. Nós temos uma autonomia errada. Né? E daí a palavra é essa mesmo, é errada. Não vou nem tentar buscar uma palavra bonitinha, porque é uma autonomia desajustada. Sim. E eu digo isso não só pela esfera, nesse sentido da lei da palmada, ou etc., mas os resultados que nós temos dessas responsabilizações do poder familiar. Ou seja, essa autonomia é dada quando hoje o seu filho, sua filha, é chamado na escola, pela escola, e aí o pai ou a mãe vai até a escola e ao invés de entender o que aquela criança, o que aquele adolescente está fazendo, está agindo de forma errada, ao invés de chamar a atenção desse filho, chama a atenção da escola. Claro. Estou na escola pela nota baixa do próprio filho. O desrespeito que tem ao professor, acho que é o maior elemento que nós temos nesse conceito. O professor está banalizado. Se fala muito sobre os pais falando mal do professor para o filho. Ainda mais agora, hein? Ainda mais agora, nessa contextualização de pandemia, onde estão se tentando fazer de tudo para conseguir chegar com aquela educação. De repente, né? De repente, tentando fazer tudo. Sim, nada, de um dia para a noite, e tentando se encaixar. Está todo mundo tentando se encaixar nessa pandemia. E ao invés de ter não se coloca para a criança, para o adolescente, a imagem daquele terceiro como uma pessoa que terá autonomia no que disser e que a criança tem que obedecê-lo, ou no sentido, não é no sentido opressor, mas no sentido de uma palavrinha que é a chave dessa questão toda, chamada respeito. Se perdeu o respeito, e quando se perde o respeito, não é o respeito lá atrás, porque isso nós já tiramos. Não é o respeito imperial. Não é a imagem de sou seu dono, de sou sua dona, quem manda aqui sou eu e cala a boca. Lógico que isso é mais uma vertente de educação. Cala a boca, vai dormir sem a janta, né? Sim. Não é isso. Vou te bater porque você simplesmente fez tal coisa. Não é isso. Nós estamos tratando do desrespeito a tudo, inclusive as regras. Né? Sim. A qualquer figura de autoridade. Sim, a terapia ela vai trabalhar em cima de fundamentos psicológicos que são mais velhos e muito mais velhos do que esses questionamentos, né? No sentido da construção da formação psicológica e pedagógica dessas crianças e desses adolescentes. A figura paterna e a figura materna, elas têm inerentes, elas têm fundamentações na formação dessa criança e desse adolescente. O pai, e aí, independente das questões que nós tínhamos trazido antes da formação familiar, mas isso num contexto generalizado, o pai tem uma figuração para essa educação. Tem uma figuração para esses limites. E a mãe tem outro. Né? Cada um tem um conceito diferente, cada um tem uma imagem diferente nessa construção. Por isso é importante a comunicação entre esses dois, que inclusive vai ser um ponto que eu vou destacar já já. Mas existe essa diferença, tá? Que hoje, nessa modernidade do contexto familiar nuclear, então, às vezes as famílias são constituídas por uma pessoa, ou por dois homens, ou por duas mulheres, ou por uma mulher, e etc. Tá? Essas imagens são o quê? São agregadas. Então, se só tem, por exemplo, o teu caso, você vai agregar as duas imagens. Tanto a imagem limitador paterno, quanto o acolhimento materno, vai ter os dois. Sim. E hoje também é muito trocado. Pais que trazem
esse contexto, essa visão e essa formação materna, e a mãe traz a paterna. Muitas das vezes Sim. a mãe é o limitador. Essa situação é a situação benéfica de um novo regramento familiar que nós possuímos. As coisas vão se adaptar. De uma evolução social também, de novos modelos, de uma conscientização daquele homem machista lá atrás, onde a educação toda é culpabilizada pela mãe. Então, se meu filho der errado, a culpa é sua. Porque Sim. você que educava em casa. Então, você que fez alguma coisa errada. Eu só trabalhava e pagava as contas, né? Então, graças a Deus, temos uma evolução nessa questão toda social, de modelos, de núcleos familiares e dessa conscientização de maternidade e paternidade. Exatamente isso, Denise. Vamos exemplificar legalmente? Nós estamos hoje no conceito e na aceitação cada vez mais da guarda compartilhada. Entre os problemas que, inclusive, tratamos na live anterior, pais ausentes e que têm que ter a obrigatoriedade de ser presentes para a formação dessa criança e adolescente, e mães que não permitem a entrada, o ingresso desse pai no regramento social, educacional e psicológico, pedagógico dessa criança. Então, os dois pontos. O que nós temos aí de grande preocupação é o resultado que tudo isso vai refletir lá na frente para a formação deles. Há uma necessidade de uma situação limitadora. Exato. Isso é educação. Porque o que eu vejo muito, só um parênteses, o que eu vejo muito, e eu vejo com muita preocupação no próprio Instagram, né? Um movimento muito forte, onde se fala muito em amor, 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 afeto, acolhimento, de uma forma que deturpa tudo, de uma forma em que é dito que se você precisar enrijecer com seu filho, se você precisar dizer não para o seu filho, se você precisar castigar o seu filho porque ele fez algo errado e ele precisa aprender que ele fez algo errado porque tem consequência aquilo, e você quer formar um ser humano adequado para a sociedade, você não quer jogar um delinquente na sociedade, né? Então eu vejo que há um movimento muito utópico, muito idealista de um amor platônico, de um amor que, na verdade, no dia a dia falta essa questão que você está falando, esse ponto limitador. Então, as mães hoje, os pais, ficam muito, principalmente os que ficam muito mergulhados em Instagram, Facebook, nesse aspecto, o pessoal se perde um pouco e esquece que, literalmente, quem ama educa. E, literalmente, a sociedade agradece, né? Então, eu posto muito isso no hashtag, quem ama, educa, sem mimimi, a sociedade agradece. Porque há uma inversão de pensamento e esse movimento hoje é tão forte e me preocupa tanto que as mães, os pais que eu conheço, clínica ou vida pessoal minha, que são mais duros com o filho, que precisam mesmo educar os filhos e que sabem disso, no fundo eles ficam assim, mas será que eu não estou exagerando? E às vezes não está exagerando, é porque a sociedade ficou tão... Eu queria achar uma palavra mais adequada, mas a sociedade ficou tão negligente, eu ia falar frouxa. A sociedade ficou tão negligente, não coloca limite nos próprios filhos, e daí os pais que querem educar os filhos com limite se sentem culpados por isso. E na verdade não é, né? E daí os outros sim, ficam o quê? Mergulhados numa alienação de maternidade, mergulhado numa alienação de paternidade. E sendo que não tem como escapar. Você ser uma boa mãe, você ser um bom pai, você tem que pôr limite. Sim. Não necessariamente você pôr limite quer dizer que você vai ser violento com seu filho. Não é isso. Mas você vai o quê? Ensinar as regras, ensinar limites. De fato. Então, há uma inversão de tudo isso. Há um movimento muito forte hoje para isso.
Sim. Dizer não é amar profundamente. Porque, vamos pegar um exemplo bem simples. Vai-se ao mercado com a criança, vai-se ao mercado com o filho. E, de repente, lá na gôndola de chocolates, ele quer levar 10 chocolates. Sim. Eu tenho condição total financeira para comprar aqueles 10 chocolates. Então, eu vou comprar para satisfazer o desejo do meu filho de 10 chocolates. Porque, inclusive, e aí são reflexos. Eu venho de uma geração em que se tinha muito pouco. Tem uma professora que fala que é reflexo. Exatamente. Eu tenho uma professora lá na pesquisa científica que diz que é reflexo da pavimentação da Dutra. Acho isso incrível. De uma sociedade que não tinha nada e que, de repente, nessa situação, passa a ter mais condições e não quer sofrer, que o filho sofra aquilo que a geração... São traumas que os pais deveriam trabalhar e não trabalham. São os traumas não trabalhados. Exato. Sim. E a falsa crença, de que se eu passei por isso, meu filho também vai passar. Eu fui privado disso. Eu sei o que é querer um biscoito recheado e não ter, porque o meu pai não tinha dinheiro para um biscoito recheado. Então, olha só o sentimento que eu tive na minha situação de miséria na infância. Eu, hoje, que tenho uma outra realidade financeira, graças a Deus, meu filho, nossa, se eu falar não para o biscoito recheado no supermercado, ele vai sentir aquele mesmo sentimento de miséria, de privação que eu senti. E não vai, porque a realidade é outra. A realidade é outra, então o sentimento é outro, a profundidade do sofrimento é outro também. São os traumas não trabalhados. Eu vou até além. Que sinta essa mesma sensação que eu tinha. Por quê? Isso é excepcional para essa formação de que nem tudo, isso é limitador, nem tudo é possível na vida. Porque senão eu coloco numa bolha, e quando ele sair dessa bolha, não mais para mim, e sim para os outros todos, e depois para mim, quanto abandono afetivo há de idosos, quanto de alienação parental há de idosos, quanto que há uma deficiência na retroatividade de cuidados, que um dia é de pai para filho e depois é de filho para pai. É enorme, é enorme. Quando não se tem quando se dá todo o chocolate, entende-se e mostra que ele pode tudo. E na vida não é assim. Nós sabemos que é na dificuldade de não conseguir e não ter tudo. E eu não estou falando da questão financeira, muito pouco. Estou falando de todo o resto. Eu quero ter. Vai sofrer na adolescência, porque vão se apaixonar um pelo outro e aquele vai gostar do outro e vai sofrer. Isso. Nós não vamos conseguir, né? E daí nós temos índice de suicídio aumentando. E por quê? Porque de repente a questão genética, a desestruturação química, não, minha gente, porque os pais estão criando filhos sem limites. Chegou na adolescência, primeira relação sexual, tem dificuldade, tem frustração, levou um fora, melhor amigo pegou sua namorada, sua melhor amiga ficou com seu namorado, não dá conta. Não dá conta de um baque, não dá conta. Exatamente. Então, por isso que nós temos a caracterização da necessidade de um limitador. E quando eu digo que amar, dizer não, é amar profundamente, é porque é óbvio que nós vamos sofrer absurdamente em não dar os 10 chocolates. E todo pai e mãe, né, sabe que o não dar os 10 chocolates do nosso exemplo dói 1 bilhão de vezes mais na gente do que nele. Então, é realmente ter a clareza e a lucidez de que aquilo é necessário para ele, por mais que me doa horrores. Então, eu pouco me importo com o meu sofrimento. Esse é o grande amor incondicional paterno e materno. Está aqui o elemento, que eu sei que aquilo é muito importante para ele. Então, superar essa própria dor, não vou permitir tal situação porque é melhor para ele, por mais que doa, é amar profundamente.
bem no ponto lá dos chocolates, na questão da responsabilidade dos dois pais, na ideia dessa separação. Porque acho que a Sim, gente vai chegar no ponto exatamente do tapa na bunda, né? Vamos conjecturar duas possibilidades. Vamos contar duas historinhas diferentes, tá? Então, a primeira história. tá. Esse pai, então era o pai, que comprava os 10 chocolates e deixava fazer de tudo. Então, pode jogar videogame até meia-noite, pode ficar no celular o dia inteiro, pode comprar 10 chocolates, pode bater no meu rosto, pode me xingar, pode xingar o vizinho, pode xingar a senhora que estava atravessando na rua, pode tomar o brinquedo do vizinho, pode tudo, pode Pode tudo. virar Não um tem bicho. isso. E É a mãe assim que eu falo. Pode virar um monstro. Uhum. pode. E a mãe, do outro lado, está tentando educar. Ah, Tá? bom. A mãe, do outro lado, está tentando limitar. São separados. Então a mãe diz Tá. não para os 10 chocolates. Não, não dá nesse horário para você ficar acordado jogando videogame. Tem que ter responsabilidades. Já tem idade para ter responsabilidade na sua lição de casa, no seu material escolar, nos seus brinquedos, na sua roupa. Eu começo a trazer responsabilidades educacionais para essa formação, etc, etc. Tem que ser respeitoso e cordial com o próximo. Tem que Sim. ser educado. Estou tentando, ela está tentando desse outro lado. Qual é a casa mais gostosa? Qual é o lar mais gostoso? É o do... Claro. Nesse exemplo aqui virou Onde do a pai. minha coroa é maior. Onde a minha coroa tem mais pedra. Naturalmente, essa criança vai passar a jogar com esse casal. Por uma questão óbvia, e não é má fé da criança ou porque é uma má criança. Não, é uma questão natural, normal, tá? E vai preferir ficar com Sim. esse pai, Interesse. tá? Vai preferir ficar com esse pai que permite tudo e que pode tudo e que Sim. o coloca nessa bolha, né? E aí nós começamos a ter um conflito enorme. Isso vai virar um conflito, inclusive judicial, vai parar no judiciário para ter uma disputa e etc. Com essa criança, inclusive, falando que prefere ficar com o pai. Olha que risco e que absurdo começa a chegar nessa situação, tá? Dessa má formação desse adulto, sem esses limites, tá bem? E essa mãe, de repente, ela chegou numa situação onde nessa criança, nesse adolescente, tentou impor esses limites, tentou conversar, explicou, discutiu, deu bronca, não adiantou, tentou de todas as formas possíveis estabelecer um limite, começou a pegar castigos, começou a estipular arbitrariamente, como dizem tanto, né? Arbitrariamente imposições de horário para o celular, vai ficar menos no celular, imposições de vai ter que estudar sim, tem que fazer sua lição de casa, tem que fazer seu trabalho, tem que fazer o reforço, tem que fazer uma Sim. leitura Educar com limite. qualquer, com outras preocupações. E não adiantou. E essa criança, esse adolescente, ele começou a enfrentá-la, porque sabe que de tudo é só dizer assim: ah, eu vou para casa do meu pai. Isso. Ah, eu vou para casa do meu pai. Pai, vem me buscar. Isso. E quebra completamente essa imagem de autoridade, não autoritarismo, de Sim. autoridade maternal. Então, Sim. vai quebrando. E a mãe não tem mais, vai cada vez perdendo mais a mão de limitadora. E um Sim, determinado ela momento, fica impotente de fato. sim, Até sim. porque E a aí começa, potência dela como mãe foi anulada. Sim. sim, e aí começa a acontecer aquilo que a gente comentou no exemplo inicial. O poder familiar passa a ser dado para o pai e para o próprio filho. E a mãe está de fora. Ela virou a pessoa em que não tem nenhum sentido nesse contexto. Nesse exemplo que a gente criou, essa mãe, como disse bem você, se tornou impotente. Ela Sim. recorreu ao castigo, ela recorreu à bronca, ela recorreu a tudo, ela apanhou. Isso acontece, quantas vezes acontece? Apanhou do filho, Oh, e etc. E resolveu dar uma palmada nessa criança. Deu um tapa na bunda dele. Que disse para o pai, e o pai se utilizou disso como um instrumento de agressão física a no essa criança judiciário. e levou o judiciário pela lei da palmada. Olha o Sim. absurdo que nós estamos trazendo. É Sim. isso o que... Você vê muito isso? Oi? Você vê muitos casos assim? Diariamente. Hum. Diariamente.
E Uhum. digo que 9 em cada 10 casos, por uma problemática enorme que nós tratamos na live de alienação parental. Os pais Aham. polarizam essa história e essa rixa e essa briga de que, Sim. trazendo as angústias e sofrimentos daquele relacionamento para cá, trazendo a criança como propriedade. Então eu ganho a criança, eu destruo a formação dela, eu destruo qualquer situação benéfica que possa existir nessa formação psicológica, pedagógica, social e todo o tipo de formação dessa criança, porque eu quero ganhar. Sim. Simplesmente eu quero ganhar. Eu vou ganhar a guarda, eu vou ganhar a atenção da criança, eu vou ganhar mais amor dessa criança, e está completamente equivocado. Tá, mas isso quando a gente pensa na questão, porque você está enfatizando a questão de casais separados, né? Então, a palmada, ela é utilizada como um meio de acusar o outro genitor quando nós temos uma disputa aí, quando não tem alguma separação amigável, então a palmada acaba beneficiando o outro, o genitor oposto. E no caso, vamos pensar, por exemplo, na questão da palmada, quando o casal está casado, de fato, e independente se são dois homens, duas mulheres, um casal hétero, ou como eu, mãe solo, ou alguns poucos pais solo por algumas situações, enfim, fica viúvo, não sei, e aplica a palmada educativa que eu falo no livro do Tapa na Bunda. E aí? Porque quando é uma questão de separação, a gente consegue entender o interesse do outro lado em usar aquilo em benefício próprio. Né? Às vezes o pai sabe que a mãe só deu uma palmada, sabe que a mãe até estava certa, ele sabe que ele até não deveria comprar todos os chocolates para o filho, ele sabe, porque ele conhece a ex-mulher, então ele até sabe, mas judicialmente ele quer tirar vantagem em cima daquilo. Mas e quando nós não temos uma situação de separação? Então, na verdade, a pergunta é incrível porque vai esclarecer todo o contexto. Eu estou falando dos pais casados também. Qual é a diferença? Nenhuma. Porque os pais casados, quando aos olhos do Estado ou dessa lei, tem alguém com o mesmo poder julgando os atos dele. É a mesma coisa. Eu só estou usando os pais separados para demonstrar o poder familiar que ambos têm. Mas você, no seu caso, é exatamente a mesma história. Porque você está Uhum. se divorciando, então, aqui, está com um outro com o mesmo poder, que é a lei ou o Estado julgando o tapa na bunda. Ou seja, Sim, vai depender dessa contextualização. Por isso que eu disse que eu daria duas versões da mesma história. Quer ver? Vamos para sim, a segunda versão da mesma história. sim. Esses dois pais, que aí pode ser você e o Estado, ok? Pode ser Sim. o casal e o conselho tutelar falando Uhum. sobre tapa na bunda, tá? Pode ser em Uhum. qualquer. Agora vamos para uma versão, a segunda versão dos fatos. Eu comprei os 4 chocolates e tal. E a mãe, a mesma historinha. E chegou no Ok. momento que começou a refletir nesse jogo infantil, e aí um pai e a mãe falaram assim, um com o outro, porque eles têm que se falar. Isso as pessoas não entendem. Sim. Eu me divorciei, nunca mais vou falar. Eu me separei, nunca mais vou falar um com o outro. Esquece, vocês têm um filho. Em algum momento, os dois resolvem, por alguma maturidade, se falar. Se falaram. E disseram o que está acontecendo. E aí, chegou, então era o pai que era o permissor, né? No nosso exemplo. E aí o pai ouve tudo isso e fala: Nossa, não estava fazendo por maldade, é óbvio. Entendi. Ele está fazendo isso aí? Tá. Chegou a criança e fala assim: É o seguinte, é assim, 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 assim. Vai dormir no horário, vai fazer lição, papapá, tá de castigo, a sua mãe deu castigo que perdeu o celular por uma semana, vai se repetir aqui. A criança ou o adolescente toma um choque no sentido de: opa, não tem mais jogo. É limite. O que eu faço de um lado ou do outro indifere, porque eu sou uma só pessoa. Eu não posso ser tratado como duas pessoas, uma com o pai, uma com a mãe. Eu sou o mesmo indivíduo. E aí se fecha a possibilidade desse jogo e passa a regrar uma coisa chamada educação, formação. E aí Sim.
eu dei um tapa na bunda. No exemplo, foi a mãe que deu o tapa na bunda. E a criança chegou pro pai. Minha mãe me deu um tapa na bunda, ela é assim, assim. O que que você fez? Ah, eu xinguei ela disso, eu bati nela, eu joguei o copo, eu quebrei, eu fiz e aconteci. E o pai fala assim, e se você continuar fazendo, quem vai dar o tapa sou eu. Acabou Vai o levar jogo. outro. Vai levar Acabou. outro. Então, assim, Isso. Obedeça, não toma outro. Uhum. é Sim. fantástico. Quando o casal fala a mesma língua, é assim, Sim. né? Então, Sim. É que nem aqui em casa. É que nem aqui em casa. Ah, quer outro? Não. Então, colabora. sim, Sim. o limite, Denise, é essencial para o ser humano. Todos nós, seres humanos, que evoluímos e que crescemos diariamente, crescemos na dificuldade, no sofrimento, Sim. no não, no limite. Se tudo nos Sim. fosse permitido, nós nunca evoluiríamos. Nem psicologicamente, Sim. socialmente, nada, nem nada. Ali fez a demonstração da necessidade dessa palmada. Se eu vim educando, mostrando, delimitando e etc., e aquilo explodiu de uma certa forma, uma atitude explodiu de uma certa forma, que eu tive que dar uma palmada, é óbvio que isso jamais vai ser contextualizado como numa esfera, mesmo que civil ou criminal, para aquela atitude. Sim. E nós não Sim. podemos que os pais entendam isso se servindo como reféns daquela criança ou adolescente para não ser um limitador. Esse é um ponto. Que para chegar até aqui tem um conceito muito interessante. Para se chegar na palmada, tem muita coisa de errado acontecendo. Então, alguma Sim. coisa está acontecendo para chegar nessa palmada. Então, aqui é um índice de alerta de eu estou educando, eu estou limitando. Eu, por exemplo, Sim. minha filha vai fazer 12 anos. Eu nunca dei uma palmada na 12. minha 12. Nunca dei Nunca uma, precisou. nunca precisei. Não Que significa que tem ótimo. uma educação E, melhor. e eu te digo, que ótimo. Sim, mas assim, aí é que Sim. tá. Significa que é uma educação melhor ou pior do que a mãe que teve que dar uma palmada ou não. Sim. Quer dizer que Ok, funcionou. funcionou. E também porque tem o quê? Uma autoridade parental, tem uma autoridade, Sim. não é autoritarismo, é uma autoridade Sim. de não. Não pode gritar, não pode ofender, não pode desrespeitar, não pode descumprir as regras. Ponto. Isso é na conversa, é no amor, é no afeto, é no carinho, tudo aquilo que a legislação da Lei da Palmada quer instituir e trazer. Isso é um reflexo de outros países, principalmente da Suécia, onde implementou esse andamento pedagógico na legislação específica de evitar os maus tratos, o abuso físico, tá, a essas crianças e adolescentes e etc. Nós estamos tratando de coisas diferentes. Lá se deu um resultado incrível e também tem uma Claro. intervenção estatal muito grande que aqui não tem. A efetividade nossa é muito baixa. Nós temos uma questão de alienação parental que nós discutimos que é terrível. 8 em cada 10 Sim. crianças de pais separados carregam sequelas de alienação parental. É crime Sim. absurdo esse abuso psicológico. A gente está falando de abuso sexual, a gente está falando. Tudo isso aqui ainda existe, e é isso que nós temos que combater veemente em prol dessas crianças. Agora, esse tapa na bunda de que um pai e uma mãe, em um sentido limitador, e numa situação específica, precisou dar um tapa na bunda, eu não estou falando. Você não está, e nem eu. Nós não estamos falando do pai e da mãe que dá que seja uma chinelada uma vez por semana naquela. Sim. Não, teve uma vez que eu tive que dar um tapa. Lógico que Aham. um pai desse jogar no judiciário, e mesmo que acabe indo para um judiciário, acabe indo para essa esfera judicial, é óbvio que nenhum julgador vai olhar essa situação e vai ir contra esse pai ou essa mãe. É o exemplo que a gente deu do pai e da mãe separados. Não tem como. O Estado não vai tomar, nunca pode tomar a postura absolutamente permissiva daquela educação. Peraí, meu filho e minha Deixa eu, deixa eu pontuar aqui a primeira vez, e é a primeira, porque já foram várias, tá? Mas a primeira vez que o Rafael, meu filho, que tem 3 anos e 3 meses, 3 anos e 3 meses, minha gente. Primeira vez. É meu filho, é sangue, né? Sangue quente, vai ver que é isso. É muito dono do próprio nariz, testa muito a mãe, testa a autoridade, vai ver que é isso. E daí
a primeira vez que o Rafael levou um tapa na bunda. Rafael tinha 1 ano e meio. Aqui em casa, um apartamento, 3 quartos, todos os quartos, o guarda-roupa, o armário, uma das portas, a porta inteira é um espelho. Eu não faço ideia o peso de cada espelho desse. Rafael, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Rafael pegou um brinquedo e ficou batendo no espelho. Aí eu fui lá, desconversei, peguei o brinquedo dele. Vem cá, vida, vamos lá para a sala, vamos brincar. Aí aquilo na cabeça dele, por que eu não posso bater aqui? Eu posso bater no chão da sala de VA, dependendo na parede ela não liga, mas aqui eu não posso. Ficou interessante. Sim. Por que eu não posso bater aqui? Aí ele insistiu em bater, desconversei, peguei no colo, levei para a sala, pensei em todas as minhas mães na clínica, em todos os meus pais na clínica. Cada sessão que eu faço de orientação para os pais, cada sessão veio na minha cabeça, cada palavra do meu livro, tudo veio na minha cabeça. E eu pensei, não é possível que eu vou ter que lascar um tapa na bunda nesse bebê de 1 ano e meio. Não é possível. Vai, autora do livro, vai, terapeuta, vai ter que pôr na prática. Eu pensei, não é possível, ele só tem 1 ano e meio. Então tirei o brinquedo, ele pegou o brinquedo, bateu no espelho de novo. Aí tirei o brinquedo de novo, juro pra você. Tirei o brinquedo de novo, bateu com o espelho de novo. Dei grito, Rafael, chega! Porque primeiro é assim, primeiro a gente fala com fofura. Vem cá, vida, olha que legal a estrela cadente que surgiu no meio da casa. Vem ver. A criança não tá nem aí, porque ela percebeu que aquilo incomodou a mãe. Aquilo chamou a atenção do pai. A criança está vendo que você está fazendo de tudo para proibir aquele comportamento. Então ela vai lá e insiste. Por quê? Porque a criança precisa saber até onde você vai. A criança precisa saber até onde, qual que é o seu limite de permissividade. Então, falei com delicadeza, falei com gracinha, tirei do quarto, dei uma de louca, peguei o brinquedo, joguei o brinquedo, dei bronca, arranquei o Rafael do quarto. Ele entrou no quarto de novo com 2 brinquedos na mão. Ele tinha 1 ano e meio. Ele entrou com 2 brinquedos. Eu vou ficar de lado só para você ver. Finge que a tela do celular é a minha cara. E o espelho tá aqui, tá? Então o espelho tá aqui e a tela é a minha cara. Ele com 2 brinquedos na mão. Olhou para minha cara e fez assim. Bateu no espelho. Nessa hora eu pensei, não tem outra solução. Pá! Lasquei um tapa na bunda bem dado, ainda mais com a fralda, né? Ainda mais com a fralda, porque daí a fralda também nem deixa doer. A criança chora pelo susto. Só chora pela sua atitude na hora, por todo o clima que se criou na hora. Não foi mais. Nunca mais foi no espelho, entendeu? E daí eu pensei o que na hora? Até que horas eu vou ficar, eu como mãe e eu como terapeuta, eu vou ficar discutindo com ele, medindo forças, porque eu tentei negociar, eu tentei enganá-lo, eu tentei fazer de tudo, seduzi-lo para uma outra atividade, eu me impus com firmeza, eu me impus com energia, mas ele com 1 ano e meio, tá lá, me desafiando, me desafiando. Eu, Giovanni e todo mundo que nos assiste, eu não ia esperar um espelho de quase 3 metros de altura matar o meu filho. Eu não ia esperar quantas vezes, qual que é o efeito de cada batida no espelho? O que está acontecendo na massa concreta do espelho? Que horas que esse espelho vai despencar? Ele vai ficar cego? Um vidro desse vai entrar no estômago dele? Aí eu vou chorar por outro motivo. Então eu falei, esse tipo de situação não tem negociação. Então, foi o primeiro tapa muito bem lascado, sim, que o Rafael tomou, com 1 ano e meio. E
E eu falo aqui para quem bem quiser ouvir, situações do tipo, ele tentar dedo em tomada, é tudo tampado, mas ele acha alguma forma e tá lá uma tomada destampada. Fogão, forno quente, querer jogar brinquedo pela varanda, tem tela, né? Ele não consegue se jogar, tem tela, lógico, mora no oitavo andar, mas querer jogar um brinquedo, esse tipo de situação, eu chamo atenção uma, eu chamo atenção duas. Ele vai ficar insistindo, insistindo, ele vai tomar um tapa na bunda, porque ele não sabe o risco de vida que ele está se colocando. E se ele jogar um brinquedo, um giz de cera que seja, do oitavo andar, se aquilo cair na cabeça de alguém, o peso que cai aquele giz de cera na cabeça de alguém, não é só uma questão de, é errado, né? Não vai ensinar a criança a jogar brinquedo. Não acho lindo a criança jogar tudo pela janela. É o peso que cai aquele brinquedo ali também. E hoje é um boneco, hoje é um giz de cera, outro dia ele pega um copo, porque a mãe permitiu que ele jogasse objetos pela janela. Aí, de repente, ele pega um copo de vidro e joga pela janela também. Cai no carro de alguém, cai na pessoa na calçada, entendeu? Então, esse tipo de situação que o Rafael se coloca em risco porque ele só tem 3 anos e ele não sabe o que ele está fazendo, eu tento uma, eu tento duas. Hoje eu falo, o que que você quer? Ele põe a mão assim atrás. Eu falo assim, então sai daqui, obedece, mamãe, vai pra lá. Muitas das vezes ele já obedece, porque ele já sabe o que acontece. Por que que ele sabe o que acontece, Giovanni? Porque ele sentiu na pele. E é o que eu falo tanto no livro que eu mostro de novo, no Tapa na Bunda. Como que funciona o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cerebral das crianças. Quando você fala para uma criança, ó, todo mundo aqui deve ter filho, hein? Quando você fala para uma criança de 2 anos, dá licença, sai daqui, mamãe tá fazendo uma sopa, sai de perto. Ah, mas sai de perto por quê? Vai queimar, sai de perto, mas sai de. Que é queimar? Que isso? Que é queimar? Não tô entendendo o que é queimar. Aí você dá uma bobeira pro lado da criança, pá, vira a panela em cima dela. Aí você fica desesperado. A criança nunca mais faz isso, porque ela sentiu no concreto o que é queimar. Cada vez que você falar, sai daqui, vai queimar, ela, eu já sei o que é queimar. Mas daí no outro dia você fala assim, sai daqui, vai tomar um choque. Tomar um choque é uma coisa nova. Eu sei o que é queimar, eu não sei o que é tomar um choque. Não joga, porque vai matar alguém lá embaixo na calçada. Matar alguém? O que é isso? O que é esse negócio? O copo vai quebrar o carro de baixo? Não entendi. O que é que vai acontecer? Então, as crianças pequenas, eles só acreditam no que você está falando quando ela vivencia aquela situação. Por isso que os pais que descem, no livro eu falo, tem um capítulo que chama a escada da hierarquia. Os pais têm uma hierarquia, né, Giovanni? É para ser o pai e a mãe aqui e a criança aqui. E isso não é uma ditadura, isso é uma educação saudável com autoridade. Quando os pais ficam filosofando com um projeto de gente que não filosofa, eu aponto porque ele está para lá, com um projeto de gente que não filosofa, primeiro, os pais desceram do patamar de autoridade. Segundo, os pais estão iludidos, achando, acreditando erroneamente que aquela criança tão pequena consegue filosofar no mesmo nível que você e ele não consegue. Aí muitas mães me falam: consegue sim, minha filha de 2 anos repete tudo. Eu falo: isso, ela repete tudo. Só. Começa a falar um monte de palavrão, ela repete tudo. Ela vai falar a favor do político que você gosta, porque você fala disso o dia inteiro. Então a criança tem que ter experiência do concreto. Então tudo que envolve questão de segurança, eu penso que nós, como pais, não temos que ficar muito no lenga-lenga, porque a criança vai pagar para ver, vai pagar para ver. E a consequência disso é muito. Ai, a energia não acaba, não.
Vocês viram, gente? Não, não. Então, são as coisas das minhas lives, não tem jeito. E daí a consequência disso é muito grande. Então, da mesma forma, eu estou no fogão, Rafael chega perto, eu não quero que ele tenha a experiência do que é uma panela de sopa virar em cima dele. Se eu tiver que dar um berro que nem uma louca, eu dou um berro que nem uma louca. Se ele se atrever a encostar, ele vai tomar um tapa na mão, na perna, na bunda, porque eu sei que um tapa, ele vai levar um susto e vai se afastar. Agora, aquela panela em cima dele, entendeu? Ele pode ficar cego, eu vou ter que voar para o hospital com ele. Então, é nesse tipo de situação que eu penso que os pais não podem também esperar que a criança te dê uma resposta filosófica. Ah, tá bom, mamãe, eu entendi que isso vai acontecer. Aham, tá bom, mamãe, eu não vou mexer no espelho porque eu posso morrer com esse espelho. Isso não vai acontecer. Tanto que, só para concluir, Giovanni, tá me ouvindo bem, né? Sim. Tanto que, aqui no livro Tapa na Bunda, eu falo, eu tenho que olhar, procurar depois, mas eu falo aqui, de acordo com a sociedade, com a sociedade brasileira de pediatria, a maioria dos acidentes, das tragédias que acontecem com criança até 4 anos e meio, 5 anos, acontece aonde, minha gente? Dentro de casa. Porque a criança não sabe o que é uma faca de cortar carne, aquele facão, uma faca de churrasco, produto de limpeza, ter acesso à sua farmacinha que você guarda escondido, entendeu? A maioria das tragédias acontece dentro de casa. Por quê? Porque a criança mexe em tudo apenas? A criança pequena mexe em tudo porque ela é curiosa, porque ela não tem noção da consequência do que ela está fazendo e porque ela não teve a experiência do concreto. Então, uma palmada educativa, ainda mais se for para beneficiar a vida da criança, é uma situação, né? E daí a gente não pode nem ir para esses radicais que equiparam a palmada como essa palmada educativa, essa palmada protetiva. Olha, primeira vez que eu uso esse termo, adorei, juro. Meu livro tem quase 10 anos. Nunca tive esse insight. Vai virar um post, vai virar um texto. Palmada protetiva. Mas merece? Palmada protetiva. Em muitas das situações. É muito diferente do que o Rafael, que daqui a pouco vai acordar, porque tá dando a hora dele, daqui a um tempinho, e eu falando alto, ele vai acordar, ele vai entrar aqui, vai querer subir, vocês vão ver. Aí eu dou um safanão dele, dou um tapa nele. Sai pra lá que a mamãe tá ocupada. É diferente. É muito diferente a situação. E daí, para esse tipo de palmada, o que é que a lei diz? Ou a lei é inconclusiva? Como é que funciona nesse tipo de situação? Para mim é muito evidente que isso está caracterizada como a palmada educacional, que a lei não vai poder, o Estado vai poder intervir, é a mesma situação lá dos pais separados. Aqui não, essa panela, essa sopa, esse espelho, ele é realmente a frustração lá na frente, adulta, do não ao trabalho, do prejuízo emocional, do relacionamento que ele foi trocado, todos aqueles outros exemplos. A gente só está trazendo o exemplo do espelho, o exemplo da sopa. Tá? Né? Esse tapa foi um limitador, ele foi um limitador mais do que necessário, é um tapa de amor. Ele é um tapa Sim, preventivo, mas ele é um tapa de amor. Porque é óbvio que não sim, se bateu a criança para que, como diz a lei, que ela tenha sofrido ali realmente uma dor, ou tenha, por exemplo, sofrido ali um castigo físico, uma lesão. Não é disso que nós estamos falando. Ele nem, como sim, disse, estava na fralda e o tapa gerou mais um susto do que qualquer outra coisa para exato. a dor. Sim, Toda criança e todo adolescente, todo ser humano, mas toda criança e todo adolescente vai testar os limites dele para saber até onde ele vai. E realmente, opa, demonstrando. É óbvio que por amor e por segurança, por prevenção e por cuidado, você não vai preferir que a panela caia, como disse você, ou o espelho caia nele, e então ele sofra aquelas consequências porque tem uma lei da palmada que eu não posso dar um tapa na bunda dele. Não, óbvio que não. E uhum, nunca por isso.
nem no que diz a lei da palmada num contexto civil de repreensão ou de qualquer tratamento psicológico. É óbvio, é uma questão de bom senso, que é o que falta muito nesse momento da nossa sociedade e que a pandemia vem de novo ser benéfica para isso, para nossa avaliação, não do senso comum, mas do bom senso, do próprio bom senso. Essa palmada é uma palmada protetiva, uma palmada de amor, ela é uma palmada de Piaget. Piaget nos ensina muito sobre a questão educacional, educativa, no seguinte sentido: essa criança, nesse estágio, onde ainda não tem nenhuma formação moral, conceito moral, é necessário que nós, se chegar nesse momento de repreensão, mostremos o porquê. Esse é o grande ponto. Mostremos o porquê da repreensão. Você está tomando bronca porque se você mexer no espelho, o espelho quebra, te machuca feio. Não é para fazer isso. Eu já disse, eu sou sua mãe, você tem que me ouvir, eu estou te mostrando por amor, porque eu não quero que você se machuque. Ouça a mamãe, me respeite. Te bati, te dei um tapa porque você não me ouviu, e quando você não me ouvir, você vai tomar um tapa de novo. Eu estou educando. É diferente daquela situação, que é o que a lei realmente tenta amparar, sem fundamentação nenhuma, onde esse pai está nervoso, estressado com o trabalho, chegou em casa, falou para o filho uma coisa e o filho respondeu tal coisa, ele senta a mão no filho. Ou como você mencionou, chegou aqui, vai atrapalhar a live, bate, sai daqui. Não é essa agressividade. A lei tenta trazer aqui um seguinte contexto que é muito importante e interessante, na minha opinião, de um novo conceito pedagógico para essa história toda, que é o quê? O tapa, a violência, vai demonstrar que a violência é permissiva. Eu vou dar como exemplo a permissividade ou mostrar que a violência resulta em uma situação positiva, porque eu, com a violência, consegui o que eu queria, que era te impedir, que vai gerar violência nessa criança e nesse adolescente. Sim. Essa violência que falávamos tem todo sentido, não essa. Denise, eu entendo que tudo na vida ensina. Tudo, a justificativa, a repreensão, não há nada melhor na vida que o bom exemplo. Eu não sou violento, eu não prego violência, eu sou educado, respeitoso, ético, tenho caráter, tenho hombridade, eu não minto, eu isso. O que é que essa criança vai absorver? Tudo isso que eu estou ensinando através do exemplo. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu não dar um tapa na bunda. Não adianta. Então, tá bom, eu vou cumprir a lei e não dou um tapa na bunda. Eu vou educar meu filho, minha filha de um outro jeito. Maravilha. Sim. E ele observa... Tudo menos uma palmada. E aí eu sigo essa risca, só que, porém, eu sou extremamente violento. Eu pratico violência doméstica em casa, bato na mulher, eu bato no vizinho, eu xingo, eu grito no trânsito, tudo tem que ser do meu jeito, eu sou intolerante, eu sou impaciente. O que é que eu estou ensinando? O tapa na bunda é muito subjetivo quando ele é por amor, quando ele é um tapa de proteção, como você disse, de Piaget. Isso jamais vai ser colocado negativamente contra esse pai e contra essa mãe. Nós temos que ter uma função de bom senso, limitadora, e nos chamar à responsabilidade. Eu acho que quando isso acontece, que eu entender que a responsabilidade é minha, não é da escola, nem da terapeuta. Quer ver um exemplo? Essa permissividade tem cada vez dado mais abertura para que essa criança que se tornou adolescente e aí depois em fase adulta não tenha esses limites e entenda que ela pode tudo e que nada acontece com ela porque ela vive nessa bolha. E eu vou, inclusive, entrar no mundo das drogas e vou cada vez me drogar mais e vou experimentar cada vez... Porque nada acontece comigo. Sim. E entrei nesse universo dos psicoativos e estou enfrentando tudo e testando tudo até me matar. A responsabilidade é do pai, é da mãe, que não deu esse limite. Por esse momento, entregou para o terapeuta, entregou para o psicólogo, entregou para o profissional qualificado, que vai jogar no colo dele a responsabilidade de encerrar a utilização desse psicoativo. Não quero mais saber. Chegou até aqui.
Não quero saber o que é que trouxe a situação até aqui. Eu Sim. quero que encerre e é responsabilidade sua. Pai, mãe, a responsabilidade não é do Estado. A responsabilidade não é da escola e nem do profissional que você contratou e só porque paga está cuidando do seu filho. A responsabilidade Isso. é simplesmente sua. Não é para bater, não é para trazer lesão, não é para espancar, e isso nunca vai resolver. Sim. De jeito nenhum. É para conversar com o filho, é para ter tempo com o filho, é para observar e enxergar como um ser inteligente, respeitá-lo, trazer aqui um respeito à sua idade, para que ele aprenda com esse seu respeito, que deve respeitar, e mostrar a todo tempo que você não é só amigo dessa criança. Esse tapa de amor É um é a... erro isso hoje em dia, inclusive, né? Essa necessidade excessiva que os pais hoje têm. Os pais enfiaram na cabeça, eu quero ser amigo do filho. Quando você é amigo do filho, você é igual. Eu Você é acho que pode igual. ser Quando amigo o do... pai esquece um pouco disso, o pai esquece da função de ser pai e fica só amigo. Aí perdeu a autoridade, banaliza a relação. E o filho fica sem a referência. O filho fica sem a referência. Porque o que as pessoas esquecem é que nós, gente, ser humano, nós, nosso lado bicho, nós somos o filhote mais de todo o reino animal. De todo o reino animal. Nós somos o filhote mais dependente dos nossos pais por muitos anos. Em relação à questão de desenvolvimento físico, de independência física e de termos uma certa idade para tomar conta do nosso nariz. Né? E daí, se os pais esquecem o ser pai, o ser mãe, a regra, e fica só amigo, o filho fica órfão, né? Que é o que eu falo no meu segundo livro, no Filhos Perdidos. Porque o Filhos Perdidos, o livro, fala o quê? Fala sobre crianças que têm pai, têm mãe, mas parece que não tem. Entendeu? Porque os pais esquecem da principal função que é preparar para a vida, né? Acho que é perfeito isso, Denise, porque vai exatamente no último índice, vamos colocar assim, limitador, que foi esse tapa. O pai e a mãe, que então são só... E aí é que tá. Eu acho que tem que ser amigo. Eu acredito que é o mesmo Claro, pensamento. Nós estamos falando de coisas com palavras diferentes, mas assim, tem que ser amigo. E acho que é uma sim, evolução dessa afetividade, desse conhecimento da nossa função. lógico, claro. Tinha relação com pai, com mãe, você não falava, era nessa visão imperial que a gente chamou no começo da live, que é o que Isso, quebrou, é isso que a lei sim, realmente para, exatamente. Hoje nós temos o quê? Uma sensibilidade, um respeito à dignidade dessa criança com uma outra visão. Ela tem uma sim, opinião, ela é uma pessoa, ela tem que ser respeitada e tem que ter a sua inteligência emocional, cognitiva respeitadas. Eu tenho sim, que respeitar para ensinar através desse exemplo que o respeito é muito importante. Mas eu quero ser amigo e ter essa amizade, ter essa relação, para que tenha essa, inclusive, essa confiança. É claro, uma afetividade maior, porque é muito necessária, mas a confiança desses filhos para conversar. destravou. Fala alguma coisa? Fala alguma coisa? E ficou sem som. Giovanni, sem som? Vou ter que. Já sei. Ver, Giovanni. Peraí. Agora entra de novo, Giovanni. A quem sabe eu nem preciso interromper. Entra de novo. Eu tô de olho, Giovana, no horário. Tô de olho. Ei, Giovana, firme e forte. Vamos ver. Só desliguei o Giovanni e de repente, quando volta, volta com som. Bora lá, bora ver. Fala alguma coisa? Pronto, voltou. Ih, Eu foi. vou só concluir, então, pelo receio do... Sim. para não acabar. Uhum. Essa situação última que estamos trazendo como limitador, então, do TAP, etc., nessa necessidade de respeito ao indivíduo, e etc., que nós estamos trazendo, que vai educá-lo através do exemplo, né? Não ser somente amigo, o amigo é importante, para que tenha, inclusive, Claro. confiança, para que traga as suas informações sobre o amigo que ofereceu droga,
sobre dúvidas sobre o Sim. sexo, sobre outras situações Sim, que a gente claro. vai ter um caminho maior para explicar. Isso não Maior, pode se maior abertura da relação, claro. Isso não, mas isso é aí que está o ponto que você comentou. Não pode se confundir em uma amizade permissiva. Eu ainda Sim. sou a figura limitadora, que vou Uhum. tratar respeito com respeito e não com imposição, com grosseria, com estupidez. Aqui sou eu que mando e cala a boca. Lógico que não. Através do Claro. diálogo, o respeitar a inteligência é esse conceito de Piaget. É mostrar o porquê de cada coisa. Quando mais velhos, isso fica mais fácil. Isso vai dar por causa disso, por causa daquilo. Repetiu? Eu vou de novo falar. Eu vou repreender. Eu vou mostrar. Precisei dar um castigo. Que castigo severo é esse? Eu retirei o celular. Eu retirei a brincadeira na rua. Eu retirei. Ok, isso é limitador. Eu fiz tudo isso e aí, de repente, me xingou, me ofendeu, me deu um tapa, tomou um tapa. Opa, assustei. Que foi como que você falou que você deu tapa na fralda. Você deu tapa na fralda, nem sentiu. Sim. É o nossa, eu posso ir até aqui porque senão minha mãe faz isso. Eu posso ir até aqui senão meu pai Sim. faz isso. Vão testar. Isso não vai, em nenhum momento, ser questionado pelo judiciário. Ninguém com bom senso vai olhar essa situação e falar assim: essa mãe, esse pai precisa de tratamento psicológico, precisa de amparo, ou então é uma situação muito séria que eu vou retirar o poder familiar desse pai ou dessa mãe. Não, qualquer pessoa sã vai Até porque olhar. a situação nem vai chegar, né? Também tem isso também, né? Até porque a situação nem chega. Sim, mas na suposição de que chegasse, ninguém com esse bom senso vai olhar e achar que isso Sim, é um grande vamos pensar absurdo. numa situação de alienação parental, e que então a situação faz ser chegada com facilidade. Sim, sim. Qualquer um vai olhar isso, vai achar realmente bizarro e vai denigrir o Uhum. próprio alienador que está trazendo essa situação. É muito prejudicial e perigoso Sim, para quem vai fazer isso. Então, este tapa na bunda, que não pode ser regra, e vai ser exceção em claro. determinado momento, por amor, por proteção e nos conceitos de Piaget. Nós definimos um pouco o tapa, né? Como Uhum. limitador, ele é fantástico. E, inclusive, porque não existe regra e ninguém vai criar. Não é o Sim. judiciário. O judiciário, base legal, em qualquer contexto, nunca vai trazer realmente o direcionamento de que, como é ser pai, é a situação mais difícil do Uhum. universo e não tem regra. E nós Sim. vamos nos adaptar sempre. E é momento de uma boa reflexão, inclusive nessa pandemia, onde esses pais e filhos estão se, infelizmente, mas neste momento, se conhecendo. Quem está Parece acordando? que o dono da casa acordou, é isso? Quem está acordando? Vem cá ter uma participação especial para finalizar com ouro. Vem cá, mamãe. Não! Ele está escondido. Ele falou: vem, vem me pegar. Vem Eu cá, acho que é hora, vida. eu acho que é hora de dar atenção para ele e largarmos as lives. Quer ver? Deixa eu mostrar ele para vocês. Deixa eu mostrar quem tomou um tapa na bunda, bem tomado com 1 ano e meio. Você tá... onde é que você tomou o tapa? Onde é que você tomou o tapa na bunda, Rafael? Onde é que é? Cadê? Cadê a bunda? Cadê a bunda? No seu bumbum? Você já tomou tapa na bunda, Rafael? Sim, é, vida. Fala oi, pessoal. Não. Não vai? Mas o que é esse cabelo bagunçado? Que é essa cara de bagunça? Olha lá, vai pra lá. Aí, ó. Isso aí. Vai lá Minha, curtir. Que meu, ótimo. meu, meu, meu maior livro, minha maior produção, tá aí. E a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, com certeza. Todo dia. Com toda certeza. Giovanni, muito obrigada mais uma vez. Live fantástica, mais uma vez. Foi um prazer, obrigada aí pelo aceitou o convite ao vivo e a cores, né? Quem sabe a gente pensa mais para frente em outro assunto, a gente vai conversando. Muito obrigada pelos esclarecimentos legais também, em cima da questão aí da palmada, do tapa na bunda, da palmada educativa, protetiva. Oi, vida. Você quer o quê? Milho, você espera um pouquinho? Você espera um pouquinho? Mamãe só quer falar tchau, pessoal.
Deixa a mamãe falar. Tchau, a mamãe já pega. O que é essa mãozinha, Rafael? O que é essa mão? Mamãe detesta que você pega a caneta, né? Mamãe não deixa, já sabe, né? Só vai pintar a parede. É isso Querida, aí. Gente, agradeço mesmo, viu? Foi muito bacana. Não vou me estender para você curtir aí o que mais tem que curtir, o que mais interessa. Vai lá. muito obrigada. E ó, pessoal, oi, vida. Ó, o que você vai fazer com essa caneta, Rafael? Você cuidado, o que você vai com essa caneta, hein, Rafael? Você cuidado, o que você vai? Acabei de fazer uma live sobre o assunto, hein? Ó, o que você vai aprontar com essa caneta? E ó, gente, o pessoal tá falando aí, salva a live, tá virando IGTV, tá bom? Aí, Andréia, você pediu, Fabiola tá entrando agora, Giovana, um pessoal aí falando, salva a live. Não sei se dá mais para salvar, as coisas mudaram, então não sei se dá mais para salvar em 24 horas, mas está em IGTV. E depois vai pro canal do Giovanni Sim. e vai pro meu canal também. A gente vai divulgando. Eu vou pegar os vídeos, salva eu com meu perfil. Tá certo. Tá bom, então. Obrigada. Beijo grande. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo também. Até uma próxima. Vou colocar agora aqui como IGTV, tá bom? Obrigada. Oi, Vida. Fala tchau, pessoal. É. Tchau, tchau. Obrigada, Giovanni. Obrigado.